Meu marido não me toca mais e eu não sei o que fazer. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O relógio digital marcava 3h28 da manhã quando Heloísa despertou mais uma vez. Ao seu lado, seu marido Joaquim dormia profundamente, virado para a parede oposta. Um abismo invisível de 15 centímetros separando seus corpos na cama de casal. Ela observou seu perfil na penumbra, iluminado apenas pela fraca luz que entrava pelas frestas da persiana. 7 anos de casamento, 11 de relacionamento, e aquela distância agora parecia intransponível. Joaquim não a tocava há semanas, não com desejo, não como antes. Heloísa levantou-se cuidadosamente para não acordá-lo, embora duvidasse que isso aconteceria mesmo se ela derrubasse algo no chão. Ele parecia cada vez mais distante, como se habitasse um universo diferente do dela, mesmo quando estavam sob o mesmo teto do apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. No banheiro, encarou seu reflexo no espelho, examinando cada detalhe de seu rosto. Aos 29 anos, começava a notar pequenas linhas de expressão na testa. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas sobre os ombros e seus olhos cor-de-mel, que Joaquim costumava chamar de janelas para o sol, agora pareciam opacos, cansados. 5 anos tentando engravidar. 2 ciclos de fertilização in vitro. Dívidas médicas acumulando-se. O sonho de formar uma família desmoronando diante de seus olhos. Voltou para o quarto e sentou-se na beirada da cama, observando Joaquim dormir. Aos 31 anos, seu marido ainda mantinha a beleza que a atraíra desde o primeiro encontro no campus da universidade. Cabelos negros, maxilar definido, sobrancelhas expressivas. Mas algo havia mudado em seu semblante. A morte de sua mãe 2 anos atrás havia deixado marcas profundas, e o diagnóstico de infertilidade masculina parecia ter destruído algo fundamental dentro dele. Estou satisfeito em não ser pai, ele havia declarado semanas atrás, como se jogasse uma bomba em seus sonhos compartilhados. Deitou-se novamente e fechou os olhos, mas o sono não viria. Em sua mente, reproduzia a cena de mais cedo naquela noite. Ela havia preparado um jantar especial, acendido velas, vestido uma lingerie nova por baixo do vestido. Joaquim chegou tarde do escritório de arquitetura, comeu em silêncio, agradeceu educadamente e foi direto para o banho. Quando Heloísa tentou se aproximar mais tarde, ele simplesmente disse que estava cansado e virou-se para dormir. A rejeição queimava em seu peito como ácido. O sol começava a nascer quando Heloísa finalmente conseguiu adormecer, com lágrimas silenciosas molhando seu travesseiro. Na manhã seguinte, Heloísa acordou com o apartamento já vazio. Joaquim havia saído sem acordá-la, deixando apenas um bilhete na geladeira. Reunião importante hoje. Não me espere para o almoço. Suspirou enquanto preparava seu café, imaginando como haviam chegado àquele ponto. O café da manhã solitário havia se tornado rotina, assim como as noites de silêncio constrangedor. Sua melhor amiga, Kátia, insistia que eles precisavam de terapia de casal. Mas como justificar mais uma despesa quando ainda estavam pagando as contas dos tratamentos de fertilidade? O último ciclo de FIV havia custado uma fortuna, e tudo para terminar com mais uma ligação devastadora da clínica. Sinto muito, senhora Rodrigues, mas não houve implantação bem-sucedida. No escritório da revista onde trabalhava como editora, Heloísa tentava se concentrar na revisão de um artigo sobre relacionamentos duradouros. A ironia não lhe escapava. Marina, sua colega de trabalho, notou seu olhar distante. Você está bem, Elo? Parece que não dormiu nada. Estou bem, só cansada, respondeu automaticamente. A mesma resposta ensaiada que dava a todos ultimamente. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas você e o Joaquim estão bem?
Vocês eram o casal que me fazia acreditar em amor verdadeiro, sabe? E nas últimas vezes que nos encontramos, parecia que havia algo diferente. Heloísa sentiu um nó na garganta. Era tão óbvio assim. Será que todos à sua volta percebiam o quanto seu casamento estava desmoronando? Estamos passando por uma fase difícil, admitiu finalmente. Depois das tentativas fracassadas de ter um bebê, depois da morte da mãe dele, Joaquim mudou. É como se uma parte dele tivesse simplesmente desistido. Marina colocou a mão sobre a dela. Já consideraram buscar ajuda profissional? Não temos como pagar terapia agora, Heloísa respondeu, sentindo o peso das dívidas médicas sobre seus ombros. Conheço uma ONG que oferece atendimento psicológico a preços acessíveis. Posso passar o contato, se quiser. Heloísa agradeceu, mas duvidava que Joaquim aceitaria. Nas poucas vezes em que tentara sugerir terapia, ele desconversou ou se irritou. Não preciso de estranhos me dizendo como devo me sentir, foi sua resposta final na última tentativa. Ao final do expediente, Heloísa decidiu passar no supermercado antes de voltar para casa. Enquanto escolhia os ingredientes para o jantar, seu celular tocou. Era Joaquim. Vou chegar tarde hoje, ele disse sem qualquer preâmbulo. Surgiu um problema com o projeto do shopping e preciso resolver. Tudo bem, respondeu automaticamente, mesmo sabendo que não estava tudo bem. Quer que eu deixe comida separada para você? Não precisa. Vou comer algo por aqui mesmo. Uma pausa, desconfortável. Joaquim, ela começou sem saber exatamente o que dizer. Tenho que ir, Elô. Falamos mais tarde. A ligação encerrou-se antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. De repente, as latas de molho de tomate em suas mãos pareciam pesar toneladas. Largou a cesta de compras em um canto e saiu do supermercado, sentindo-se sufocada. Tasne, em vez de ir direto para casa, dirigiu até a praia do Leblon. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, enquanto as ondas quebravam suavemente na areia. Sentou-se, abraçando os joelhos, e permitiu-se chorar. Pela primeira vez, considerou seriamente que seu casamento pudesse estar chegando ao fim. A ideia era como um abismo se abrindo sob seus pés. Enquanto observava uma família brincando na areia, pai, mãe e uma menina de aproximadamente 4 anos, Heloísa sentiu uma pontada aguda de inveja e tristeza. Aquele sonho parecia cada vez mais distante. E o pior, não era apenas a maternidade que estava perdendo, mas também o homem que amava. O homem que jurou estar ao seu lado na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. O homem que agora dormia de costas para ela todas as noites. Seu celular vibrou. Mensagem de Kátia. E aí, amiga, tudo bem? Faz tempo que não conversamos. Vamos marcar algo no fim de semana? Heloísa hesitou por um momento antes de responder. Preciso muito conversar. Pode ser amanhã depois do trabalho? A resposta veio instantaneamente. Claro! No nosso café de sempre, um pequeno alívio perpassou seu corpo. Talvez falar com alguém ajudasse a clarear seus pensamentos. Levantou-se, sacudiu a areia das roupas e caminhou lentamente de volta ao carro. A noite havia caído completamente quando chegou ao apartamento vazio. No dia seguinte, após o expediente, Heloísa encontrou Kátia no café que frequentavam desde a faculdade. A amiga já estava lá quando chegou, seu cabelo ruivo facilmente reconhecível mesmo de longe. Ao ver Heloísa, Kátia levantou-se para um abraço apertado, como se intuitivamente soubesse o quanto ela precisava daquele gesto de afeto. Nossa! Você está com uma cara terrível, disse Kátia, sempre direta. O que está acontecendo? Heloísa respirou fundo e por quase 1 hora desabafou sobre tudo. As tentativas fracassadas de engravidar,
A mudança no comportamento de Joaquim, a ausência de intimidade, a descoberta recente de que ele se satisfazia sozinho enquanto rejeitava suas investidas, a sensação de estar vivendo com um estranho. Ele disse que não quer mais tentar ter filhos, Kátia. De repente, assim, como se não fosse um sonho que compartilhávamos desde o início. E eu nem sei se o problema é esse ou se ele simplesmente não me ama mais. Kátia ouviu atentamente, segurando as mãos da amiga sobre a mesa. Você já falou com ele sobre como está se sentindo? De verdade, sem censura? Tentei, mas ele se fecha. Diz que me ama, promete que vai mudar, que vai consertar as coisas, mas nada acontece. É como se estivéssemos presos em um ciclo de promessas vazias. E você, Elô, ainda quer esse casamento? Ainda o ama? A pergunta atingiu Heloísa como um soco no estômago. Nunca havia questionado seu amor por Joaquim, mesmo nos piores momentos. Sim, respondeu sem hesitar. Eu o amo. Amo o homem que ele era e sei que aquele Joaquim ainda está lá, em algum lugar. Ele está sofrendo, Kátia. Perder a mãe, descobrir a infertilidade, tudo isso o abalou profundamente. Mas isso não justifica a forma como ele está te tratando, afirmou Kátia com firmeza. Você também está sofrendo e ele parece completamente desconectado disso. Heloísa sabia que a amiga tinha razão, mas defender Joaquim era quase instintivo para ela. Ainda assim, não podia negar que a situação havia se tornado insustentável. O que eu faço, Kátia? Já pensei em tudo. Terapia, viagem a dois, até mesmo em me afastar por um tempo para ver se ele sente minha falta. Mas nada parece certo. Talvez seja a hora de um ultimato, Elô. De mostrar a ele que você não vai continuar nessa situação indefinidamente. A ideia de confrontar Joaquim dessa forma fez Heloísa sentir um frio na barriga. E se isso o afastasse de vez? E se fosse o empurrão final para o fim de tudo? Tenho medo, Kátia. Medo de perder o que ainda resta. E o que resta, Elô? Um casamento onde você se sente invisível e indesejada? Onde suas necessidades emocionais e físicas são completamente ignoradas? Kátia hesitou antes de continuar, sua voz suavizando. Desculpe ser tão dura, mas como sua amiga, não posso ficar assistindo você murchar dessa forma. Você merece mais, muito mais. Quando se despediram, Heloísa sentia um tumulto de emoções. Por um lado, as palavras de Kátia haviam plantado uma semente de coragem. Por outro, o medo do desconhecido a paralisava. O que seria de sua vida sem Joaquim? Como recomeçar aos 29 anos, após dedicar mais de uma década a um relacionamento? Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Naquela noite, Joaquim chegou em casa mais cedo do que o habitual. Heloísa estava na varanda, enrolada em um cobertor leve, observando as luzes da cidade. Ele se aproximou e, para sua surpresa, sentou-se ao seu lado. "Podemos conversar?" perguntou ele, sua voz soando estranhamente vulnerável. O coração de Heloísa acelerou. Seria este o momento em que ele finalmente abriria seu coração? Ou estava prestes a ouvir que seu casamento havia terminado de vez? "Claro", respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Joaquim fixou o olhar nas próprias mãos, como se buscasse as palavras certas. "Percebi que você tem estado distante." A ironia da afirmação fez Heloísa segurar a respiração. Era ele quem estava distante há meses, não ela. "Na verdade, Joaquim, sou eu quem sente você distante", respondeu com cuidado, determinada a não deixar aquela oportunidade escapar. "Há meses você mal me toca, mal conversa comigo. É como se estivéssemos apenas dividindo um espaço, não uma vida."
Ele permaneceu em silêncio por vários segundos, que pareceram se estender indefinidamente. Eu sei, admitiu finalmente, e me desculpe por isso. É só que, desde que descobrimos sobre a infertilidade, desde que mamãe se foi, é difícil explicar. Tente, pediu ela, tocando levemente seu braço. Por favor, tente explicar, porque estou me perdendo nesse silêncio. Joaquim respirou fundo. Eu me sinto quebrado, Elô. Como se meu corpo tivesse me traído, como se eu tivesse falhado com você por não poder te dar um filho. Aquela confissão, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro vislumbre de honestidade em muito tempo. Heloísa sentiu lágrimas se formando, mas conteve-as. Você não falhou comigo, Joaquim. A infertilidade é uma condição médica, não uma falha de caráter. E nós sempre soubemos que havia opções, outras maneiras de formar nossa família. Mas você não entende. Ele interrompeu, sua voz tensa. Cada tratamento, cada tentativa, fracassada. Era como reviver aquela sensação de inadequação, de não ser suficiente e ver sua decepção, mesmo quando você tentava esconder. Joaquim, eu sei que você nunca me culpou diretamente, ele continuou, mas eu via em seus olhos a esperança diminuindo a cada resultado negativo e, ao mesmo tempo, lidar com a perda da minha mãe, a única pessoa que sempre acreditou que eu seria um pai incrível, apesar de tudo. A voz dele falhou e Heloísa viu algo que não via há muito tempo. Joaquim, seu marido forte e controlado, à beira das lágrimas. Instintivamente aproximou-se mais, segurando sua mão. Por que nunca conversamos sobre isso? Perguntou suavemente. Por que você guardou tudo isso para si? Por que falar tornaria tudo real demais? E por quê? Porque eu tive medo que, se admitisse toda essa frustração, você veria o quanto sou fraco, o quanto sou menos do que o homem com quem você se casou. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Heloísa. Não de decepção, mas de compreensão. Pela primeira vez, ela realmente enxergava a profundidade da dor de Joaquim. Você não é fraco por sentir dor, Joaquim. Você seria fraco se continuasse fingindo que está tudo bem enquanto nos afastamos cada vez mais. A conversa continuou noite adentro. Revelações dolorosas emergindo de ambos os lados. Heloísa admitiu seu sentimento de rejeição, sua solidão increscente. Joaquim confessou que se distanciava fisicamente por medo de falhar como homem, como se a infertilidade tivesse de alguma forma comprometido sua masculinidade. Quando finalmente foram dormir, não havia resolvido todos os problemas. Longe disso, mas um pequeno canal de comunicação havia se aberto. Uma frágil ponte sobre o abismo que os separava. No dia seguinte, Heloísa acordou sozinha na cama, mas diferente das outras manhãs, encontrou Joaquim na cozinha preparando o café. Um gesto simples, mas significativo. Bom dia, ele disse, entregando-lhe uma xícara. Desculpe se não ficou bom, faz tempo que não faço isso. Heloísa sentiu um calor reconfortante que ia além do café quente em suas mãos. Está perfeito, respondeu, segurando o olhar dele por um momento. Aquela conversa na varanda havia sido apenas o início. Nas semanas seguintes, enfrentariam barreiras muito maiores, dores mais profundas e questões fundamentais sobre o futuro do relacionamento. Mas aquela manhã, com café feito por mãos que queriam reconectar, era um começo. O que Heloísa não imaginava era que, enquanto tentavam reconstruir a ponte emocional entre eles, um novo desafio já se formava no horizonte. Um que testaria a fragilidade daquela reconexão até seu limite. Na semana seguinte, Heloísa percebeu que algo ainda estava errado. Apesar da conversa sincera que tiveram, Joaquim parecia distraído, saindo para telefonemas privados e passando ainda mais horas no escritório,
Uma noite, enquanto ele tomava banho, seu celular vibrou repetidamente na mesa. Heloísa não era do tipo que invadia a privacidade do parceiro, mas algo em seu instinto a alertava. Quando olhou para a tela iluminada, seu coração parou. Várias notificações de uma tal Laura, com mensagens que sugeriam muito mais que uma simples relação profissional. "Sinto sua falta hoje", dizia uma delas. "Quando podemos nos encontrar novamente?", perguntava a outra. O mundo de Heloísa desmoronou naquele instante. O afastamento, a falta de interesse sexual. Seria possível que Joaquim estivesse envolvido com outra pessoa? As lágrimas escorriam livremente enquanto ela tentava processar aquela possibilidade devastadora. Quando Joaquim saiu do banho e a encontrou com o celular na mão, seu rosto empalideceu. "Quem é Laura?", perguntou Heloísa, sua voz quase irreconhecível. O silêncio que se seguiu confirmou seus piores temores. "Heloísa, não é o que você está pensando." "Então o que é, Joaquim? Porque parece muito que enquanto eu estava aqui sofrendo, me culpando por não conseguir te reconectar, você estava encontrando conforto em outra pessoa." "Não." Ele se aproximou, mas ela recuou. "Laura é a psicóloga do grupo de apoio que comecei a frequentar." Heloísa piscou, confusa. "Grupo de apoio?" Joaquim sentou-se, passando as mãos pelo cabelo ainda úmido. "Depois da nossa conversa na varanda, procurei ajuda. Um grupo para homens, lidando com infertilidade e perda. Laura coordena as sessões e às vezes envia mensagens para confirmar presenças ou checar como estamos entre os encontros." "E por que esconder isso de mim?", questionou Heloísa, ainda desconfiada. "Porque eu queria resolver isso sozinho primeiro. Queria ser o homem que você merece, sem que você tivesse que me consertar." Heloísa sentiu uma mistura confusa de alívio e decepção. Alívio por não se tratar de uma traição, mas decepção por Joaquim ainda achar que precisava enfrentar tudo sozinho. "Você precisava ter me contado", disse ela firmemente. "Precisamos parar de esconder coisas um do outro, Joaquim. Foi assim que chegamos a este ponto em primeiro lugar." Ele assentiu, visivelmente envergonhado. "Você tem razão. Eu só não queria parecer fraco. Não queria que você soubesse o quanto ainda estou quebrado por dentro." "Mas eu sou sua esposa", respondeu Heloísa, sua voz suavizando. "Prometi estar ao seu lado na saúde e na doença, lembra? Isso inclui as feridas que não podemos ver." Naquela noite, embora ainda estivesse magoada com a falta de transparência, Heloísa sentiu que algo importante havia mudado. Joaquim estava buscando ajuda, reconhecendo sua dor em vez de enterrá-la. Era um pequeno passo, mas significativo. Na manhã seguinte, Joaquim a surpreendeu com um convite inesperado. "Laura sugeriu que você poderia me acompanhar na próxima sessão", disse ele hesitante. "Existe um grupo paralelo para casais, se você quiser, claro." Heloísa sentiu um misto de surpresa e esperança. "Eu adoraria", respondeu, segurando a mão dele sobre a mesa do café. Pela primeira vez em muitos meses, o sorriso de Joaquim alcançou seus olhos. Será que este novo caminho pode realmente salvar nosso casamento? Ou estamos apenas adiando o inevitável? As dúvidas ainda rondavam a mente de Heloísa, mas agora havia também um pequeno facho de luz no horizonte. A primeira sessão conjunta de terapia foi mais difícil do que ambos anteciparam. Laura, uma mulher de meia idade com olhos compassivos, criou um espaço seguro onde ambos puderam expressar suas dores mais profundas. Heloísa descobriu que a perda da mãe de Joaquim havia desencadeado nele um medo paralisante de outras perdas, inclusive a perda do sonho de paternidade e, potencialmente, do próprio casamento. Quando descobri sobre a infertilidade, foi como se tivesse falhado como homem, confessou Joaquim durante a sessão, olhando para o chão. E então mamãe se foi, e
Ela era a pessoa que sempre me fez sentir que eu era suficiente, exatamente como sou. Laura gentilmente conduziu a conversa para que Heloísa também compartilhasse seus sentimentos. Eu me senti abandonada, admitiu ela, lágrimas escorrendo silenciosamente. Não apenas no sonho de ser mãe, mas em todos os outros aspectos do nosso casamento, como se eu não fosse mais importante o suficiente para você lutar por nós. Ver a dor um do outro, exposta de forma tão clara, foi devastador e curativo ao mesmo tempo. Ao saírem daquela primeira sessão, ambos estavam emocionalmente exaustos, mas havia uma leveza diferente entre eles, como se um peso compartilhado fosse mais fácil de carregar. No caminho para casa, Joaquim segurou a mão de Heloísa no carro, um gesto simples de intimidade que havia se tornado raro nos últimos meses. Obrigado por vir comigo hoje, disse ele. Sei que não foi fácil. Estamos juntos nisso, respondeu ela, apertando levemente sua mão. Para o que der e vier. As semanas seguintes trouxeram pequenas mudanças na rotina do casal. Joaquim começou a chegar mais cedo em casa. Mensagens carinhosas voltaram a aparecer durante o dia. Pequenos gestos de afeto, um beijo na testa, um abraço inesperado, começaram a pontuar o cotidiano. Eram passos pequenos, mas na direção certa. Durante uma das sessões com Laura, o assunto da intimidade física finalmente emergiu. Sinto falta de você, disse Heloísa, reunindo coragem. Da nossa conexão física, da forma como costumávamos nos expressar através do toque. Joaquim ficou visivelmente desconfortável, mas não se fechou como faria antes. Tenho medo, admitiu. Medo de te decepcionar, de não ser suficiente. Laura interveio gentilmente. A intimidade não é apenas sobre performance ou resultados, Joaquim. É sobre conexão, vulnerabilidade compartilhada. Aquela conversa plantou uma semente importante. Naquela noite, sem pressa ou expectativas, eles simplesmente se abraçaram na cama, sentindo o calor um do outro, a respiração sincronizada, um tipo de intimidade que vinha da presença consciente. Dias depois, enquanto Heloísa preparava o jantar, Joaquim se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura, seus lábios encontrando o ponto sensível na curva de seu pescoço. O toque inesperado fez seu corpo inteiro despertar, como terra seca, recebendo as primeiras gotas de chuva após uma longa estiagem. Senti sua falta, sussurrou ele contra sua pele. Também senti a sua, respondeu ela, virando-se em seus braços. O jantar foi esquecido naquela noite, enquanto redescobriam um ao outro, lenta e cuidadosamente, como se estivessem aprendendo uma nova linguagem. Não foi perfeito. Havia hesitações, momentos de insegurança, mas foi real, presente, vivo. Depois, deitados juntos com os membros entrelaçados, Heloísa sentiu que algo fundamental havia mudado. Não era apenas o ato físico, mas a vulnerabilidade que compartilharam, a disposição mútua de se abrirem novamente um para o outro. Eu te amo, Elo, disse Joaquim, seus dedos traçando padrões suaves em sua pele. E sinto muito por ter deixado que meus medos nos afastassem. Eu também te amo, respondeu ela, aninhando-se mais próxima. E estamos encontrando nosso caminho, de volta. Aquela noite marcou não um fim, mas um recomeço. O início de uma reconexão que exigiria trabalho contínuo, comunicação honesta e a coragem de permanecerem vulneráveis um com o outro. O que nenhum dos dois sabia ainda era que o universo tinha preparado uma surpresa que testaria a nova força de seu relacionamento de formas que jamais poderiam imaginar. No amanhecer de uma terça-feira comum, Heloísa acordou com uma náusea súbita. Correndo para o banheiro, mal conseguiu chegar a tempo. Ajoelhada no piso frio, tentou lembrar-se do que havia comido na noite anterior que poderia ter causado tal reação.
Era a terceira manhã consecutiva que isso acontecia. Inicialmente, atribuiu ao estresse das últimas semanas as emoções intensas que estavam processando durante a terapia. Mas enquanto se levantava e lavava o rosto, um pensamento inesperado a atingiu. Seu período estava atrasado. Não quis criar expectativas. Afinal, quantas decepções já haviam enfrentado? Quantos testes negativos ao longo dos anos? A infertilidade de Joaquim havia sido diagnosticada por especialistas, confirmada por exames. As chances eram quase inexistentes. Ainda assim, no caminho para o trabalho, parou em uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Apenas para descartar a possibilidade, disse a si mesma, tentando controlar o coração acelerado. No banheiro da revista, com mãos trêmulas, realizou o teste. Os 2 minutos de espera foram os mais longos de sua vida. Quando finalmente olhou para o pequeno visor, teve que se segurar na pia para não cair. 2 linhas claras e inconfundíveis. Não pode ser, sussurrou para si mesma. Deve estar errado. Naquela mesma tarde, saiu mais cedo do trabalho e foi direto a uma clínica. Precisava de um exame de sangue para confirmar. Precisava de certeza antes de dizer qualquer coisa a Joaquim. Quando o médico entrou na sala com os resultados, seu sorriso gentil disse tudo antes mesmo que ele falasse. Parabéns, senhora Rodrigues. A senhora está grávida de aproximadamente 6 semanas. Heloísa cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando instantaneamente. Mas como? Os médicos disseram, o problema do meu marido. Às vezes, a medicina não tem todas as respostas, respondeu o médico calmamente. Casos como o seu são raros, mas acontecem. É o que chamamos carinhosamente de milagre médico. Saiu da clínica em estado de choque, alternando entre risos e lágrimas, seu corpo inteiro tremendo com a notícia. Depois de tantos anos, tantas tentativas, tantas orações, quando haviam finalmente aceitado que talvez a paternidade não fosse parte de seu caminho, o universo surpreendeu-os da forma mais inesperada. No caminho para casa, passou por uma loja de bebês. Parou na vitrine, observando os pequenos macacões, os sapatinhos minúsculos, as mantas coloridas. Um vendedor sorriu para ela, provavelmente reconhecendo aquele olhar sonhador de mãe de primeira viagem. Heloísa sorriu de volta, ainda incapaz de acreditar completamente. Como contar a Joaquim, depois de ele ter declarado estar satisfeito em não ser pai, depois de tantas dores associadas a esse sonho aparentemente impossível, como ele receberia essa notícia? Seria um presente do céu ou uma complicação para o frágil equilíbrio que começavam a reconstruir? Heloísa decidiu preparar algo especial. Comprou ingredientes para o jantar favorito de Joaquim e, em um impulso, um pequeno par de sapatinhos amarelos que escondeu em uma caixinha. Quando chegou em casa, Joaquim já estava lá, assistindo televisão na sala. Ao ver as sacolas em suas mãos, levantou-se para ajudá-la. Deixe que eu carrego isso, ofereceu pegando as compras mais pesadas. Você está bem? Parece diferente. Estou ótima, respondeu ela, tentando conter o nervosismo em sua voz. Só pensei em preparar algo especial hoje. Enquanto cozinhavam juntos, ele cortando legumes enquanto ela preparava o molho, Heloísa sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a fez revelar tudo naquele momento. Mas conteve-se. Queria que fosse perfeito. Durante o jantar, conversaram sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre a próxima sessão com Laura. Heloísa mal conseguia se concentrar, seu segredo pulsando em cada batida de seu coração. Quando terminaram de comer, ela respirou fundo. Tenho algo para você, disse, levantando-se para buscar a caixinha que havia escondido. O que é isso? Perguntou Joaquim, parecendo genuinamente intrigado quando ela colocou o pequeno pacote em suas mãos. Abra.
sussurrou ela, sentando-se ao lado dele. Com cuidado, Joaquim desfez o laço e abriu a tampa. Por um momento ficou imóvel, olhando para os minúsculos sapatinhos amarelos. Seus olhos se ergueram lentamente para encontrar os dela, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Elô, sua voz falhou. Isso é... Você está... Ela assentiu, incapaz de conter as lágrimas. 6 semanas, confirmou. Fiz o exame de sangue hoje. O rosto de Joaquim passou por uma série de emoções em rápida sucessão. Choque, confusão, incredulidade e então, algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Não era a alegria absoluta que havia imaginado, mas também não era a rejeição. Como? Ele finalmente perguntou, a voz embargada. Os médicos disseram... Eu sei, respondeu suavemente. O médico chamou de milagre médico. Acontece raramente, mas acontece. Joaquim olhou novamente para os sapatinhos em suas mãos, passando o polegar pelo tecido delicado. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Um bebê, murmurou, como se testasse o som da palavra. Nosso bebê. Sim, confirmou Heloísa, seu coração apertado com a expectativa. Nosso bebê. Mas, Joaquim, sei que você disse que estava satisfeito em não ser pai, e quero que saiba que... Ele a interrompeu, colocando os sapatinhos cuidadosamente na mesa e tomando suas mãos nas dele. Eu disse aquilo porque estava tentando aceitar, o que parecia inevitável, explicou, sua voz mais firme agora. Estava tentando proteger a mim mesmo e a você de mais decepções. Heloísa sentiu o peso do mundo saindo de seus ombros. Então você está... feliz? Feliz não começa a descrever, respondeu ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Estou assustado, confuso, em choque, mas principalmente estou grato. Grato por esse milagre, grato por você não ter desistido de nós. Ele a puxou para um abraço apertado e Heloísa pôde sentir seu corpo tremendo levemente contra o dela. Eu te amo tanto, Elô, sussurrou contra seu cabelo, e vou amar nosso filho com todas as minhas forças. Sei. O que vai, respondeu ela, envolvendo-o ainda mais em seus braços. Seremos uma família incrível. Naquela noite, deitados na cama, Joaquim repousou a mão sobre o ventre ainda plano de Heloísa, uma reverência quase religiosa em seu toque. Acha que é menino ou menina? Perguntou, seus olhos brilhando no escuro. Não sei, respondeu, ela cobrindo a mão dele com a sua. Só sei que será muito amado. Sim, concordou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Muito amado como a mãe dele. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Joaquim oscilava entre períodos de intensa felicidade e momentos de ansiedade paralisante. E se eu não for um bom pai? Confessou durante uma sessão com Laura. E se eu não souber o que fazer? Laura sorriu gentilmente. Nenhum pai sabe exatamente o que fazer, Joaquim. A paternidade é uma jornada de aprendizado contínuo. Heloísa apertou sua mão encorajadoramente. Faremos isso juntos, um dia de cada vez. A notícia da gravidez trouxe uma nova dimensão às suas sessões de terapia. Não estavam apenas reconstruindo um casamento, estavam se preparando para formar uma família. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte-nos sua experiência nos comentários. Quando chegou o momento da primeira ultrassonografia, Joaquim parecia mais nervoso que Heloísa. Na sala de espera, sua perna balançava incessantemente e ele checava o relógio a cada minuto. Está tudo bem, assegurou Heloísa, colocando mão sobre seu joelho. Respire. Ele sorriu tensamente. Desculpe, é que é real agora, sabe? Vamos ver nosso bebê. Quando finalmente foram chamados e a imagem apareceu na tela,
aquela pequena forma, não maior que um grão de feijão, com um coração pulsando claramente visível, Joaquim apertou a mão de Heloísa com tanta força que quase doeu. "Olha", sussurrou ele, sua voz cheia de espanto. "Olha o que fizemos, Elô." O técnico sorriu para o casal. "Tudo parece perfeitamente normal. Parabéns, mamãe e papai." Papai. A palavra fez Joaquim prender a respiração. Depois de tudo, depois de anos acreditando que esse título nunca seria seu, ali estava ele, ouvindo o coração de seu filho ou filha batendo forte e saudável. Na saída do consultório, Joaquim surpreendeu Heloísa ao se ajoelhar no meio do corredor e beijar delicadamente sua barriga através da blusa. "Obrigado", murmurou ele, não ficando claro se falava com o bebê, com Heloísa ou com alguma força maior que havia possibilitado aquele milagre. Nas semanas seguintes, uma transformação notável ocorreu em Joaquim. O homem distante e fechado, que mal conseguia olhar nos olhos da esposa, deu lugar a alguém atencioso e presente. Cada noite, ele lia em voz alta para a barriga que começava a se pronunciar, ora trechos de livros infantis, ora histórias que inventava sobre como seria a família deles. O casal decidiu transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê. Em um fim de semana, Joaquim removeu todos os móveis e começou a pintar as paredes em um tom suave de verde. "Verde é neutro", explicou quando Heloísa questionou a escolha. "Já que decidimos não saber o sexo antes do nascimento, vê-lo planejando, sonhando, antecipando cada detalhe, curou algo profundo dentro de Heloísa. Aquele era o homem com quem havia se casado, apaixonado, dedicado, cheio de vida. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, o mesmo local onde meses antes haviam começado a reconstruir sua conexão, Joaquim segurou sua mão sobre a mesa. "Quero que saiba de algo", disse ele, seu olhar intenso e sincero. "Este bebê é um milagre, sem dúvida. Mas você, Elô, você foi o maior milagre da minha vida. A forma como você permaneceu ao meu lado mesmo quando eu estava no meu pior momento, isso é o verdadeiro milagre." Heloísa sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. "Nós somos o milagre, Joaquim. O que construímos juntos. O que superamos." "Prometo que nunca mais vou esquecer disso", respondeu ele, levantando-se para abraçá-la. "Nunca mais vou tomar nosso amor como garantido." Quando o 5º mês de gestação chegou, Heloísa começou a sentir os primeiros movimentos do bebê. A primeira vez que aconteceu, estavam assistindo a um filme na sala. Ela arfou, colocando a mão na barriga. "O que foi?" perguntou Joaquim alarmado. "Está sentindo algo?" "Ele se mexeu", respondeu ela maravilhada. "Aqui, dê-me sua mão." Ela guiou a mão dele para o ponto exato onde havia sentido o movimento. Por alguns momentos, nada aconteceu, e Joaquim parecia prestes a desistir quando o bebê deu outro chute, mais forte dessa vez. "Meu Deus!" exclamou ele, os olhos arregalados. Senti mesmo." Daquele dia em diante, tornou-se um ritual entre eles. Joaquim falava com a barriga e esperava pacientemente pela resposta. Um chute, um movimento, uma ondulação sob a pele esticada. "Ele já reconhece sua voz", observou Heloísa uma noite, enquanto Joaquim contava ao bebê sobre seu dia no Minutsu. "Trabalho. Sempre se mexe mais quando você fala." O sorriso orgulhoso no rosto dele não tinha preço. À medida que a gravidez avançava, as visitas ao médico se tornaram mais frequentes. Na 28ª semana, durante um exame de rotina, o obstetra franziu a testa enquanto media a pressão arterial de Heloísa. "Está um pouco elevada", comentou, fazendo anotações em seu prontuário. "Está sentindo dores de cabeça? Inchaço fora do normal?" "Um pouco", admitiu ela. "Pensei que fosse normal da gravidez." O médico prescreveu alguns exames adicionais e recomendou repouso relativo.
Provavelmente não é nada sério, mas vamos monitorar de perto. Na saída do consultório, Joaquim parecia preocupado. Tem certeza que está se sentindo bem? Podemos reduzir sua carga horária no trabalho, falar com seu chefe. Estou bem, assegurou-lhe. É só precaução. Todos os outros indicadores estão normais. Mas na semana seguinte, os resultados dos exames mostraram sinais preocupantes de pré-eclâmpsia, uma condição potencialmente perigosa para mãe e bebê. Vou recomendar repouso absoluto a partir de agora, disse o médico seriamente. E precisaremos monitorar você e o bebê muito de perto. O medo que Heloísa viu nos olhos de Joaquim naquele momento a fez lembrar-se de toda a jornada que haviam percorrido. Depois de tanta luta para conceber, depois de finalmente reconectarem-se, a ideia de que algo pudesse dar errado agora era insuportável. Vai ficar tudo bem, disse ela aquela noite, enquanto Joaquim arrumava almofadas ao seu redor na cama. Somos fortes, nós três. Ele assentiu, tentando parecer confiante para ela, mas Heloísa podia ver o terror escondido por trás de seu sorriso forçado. Nas semanas que se seguiram, Joaquim se transformou em um cuidador incansável. Reorganizou seus horários no trabalho para estar mais presente em casa, preparava refeições nutritivas, certificava-se de que Heloísa tomasse todos os medicamentos nos horários corretos e a acompanhava em cada consulta médica. Uma noite, Heloísa acordou para encontrá-lo sentado ao lado da cama, olhando para ela no escuro. Não consegue dormir? Perguntou sonolenta. Estou com medo, Elô, admitiu ele, sua voz quase um sussurro. Medo de perder vocês. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto. Não vai nos perder. Estamos sendo bem cuidados. O médico disse que enquanto seguirmos todas as orientações, as chances são excelentes. Sei que é irracional, continuou ele, mas depois de tudo que passamos, às vezes sinto como se fosse bom demais para ser verdade, como se o universo fosse cobrar de volta essa felicidade a qualquer momento. Ei! Disse ela firmemente, segurando seu queixo para que olhasse diretamente em seus olhos. Merecemos isso, Joaquim. Merecemos essa felicidade e vamos lutar por ela com todas as nossas forças. Ele se inclinou para beijá-la, um beijo cheio de promessas e determinação. Sim, concordou, vamos lutar. E luta foi precisamente o que fizeram nas semanas seguintes. Cada dia de repouso absoluto era um desafio para Heloísa, acostumada à sua rotina ativa. Cada exame trazia ansiedade renovada para Joaquim, mas juntos enfrentaram cada obstáculo, um dia de cada vez. Na 34ª semana, durante um exame de rotina, o monitor cardíaco do bebê começou a mostrar padrões preocupantes. O médico foi direto. Precisamos fazer uma cesariana de emergência, anunciou. A pressão está afetando o bebê. Tudo aconteceu muito rapidamente depois disso. Heloísa foi preparada para a cirurgia, enquanto Joaquim, vestido com roupas hospitalares, aguardava ansiosamente para acompanhá-la. Estou com medo, confessou ela, quando ficaram brevemente sozinhos antes da cirurgia. Joaquim segurou sua mão com firmeza. Estarei ao seu lado o tempo todo. Você é a mulher mais forte que conheço, Elô. Você consegue fazer isso. A sala de cirurgia estava brilhantemente iluminada e fria. Heloísa tremia, tanto de nervosismo quanto da temperatura. Ambiente. A anestesia começou a fazer efeito, e ela sentiu Joaquim apertar sua mão, ancorando-a à realidade. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um borrão de vozes, instrumentos cirúrgicos e atenção palpável na sala. E então, rompendo através de tudo isso, veio o som mais lindo que já haviam ouvido, o choro poderoso e indignado de seu bebê entrando no mundo. É uma menina!
anunciou o obstetra, erguendo o pequeno corpo corado para que os pais pudessem ver. Uma menina forte e saudável. Joaquim, chorando abertamente agora, cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Quando a enfermeira colocou o minúsculo embrulho nos braços de Heloísa, o mundo pareceu parar por um instante. "Olá, pequena", sussurrou Heloísa, estudando o rostinho enrugado e perfeito. "Esperamos tanto por você." Joaquim se inclinou, tocando suavemente a bochecha da filha com o dedo. "Ela é perfeita", disse com voz embargada, "absolutamente perfeita." Algumas horas depois, já no quarto do hospital, com Heloísa descansando da cirurgia e o bebê dormindo pacificamente em seu berço transparente, Joaquim sentou-se à beira da cama. "Obrigado", disse simplesmente, seus olhos transbordando de emoção, por não desistir de nós quando teria sido tão fácil fazê-lo, por acreditar que poderíamos superar tudo aquilo. Heloísa sorriu cansada, mas radiante. "Sabe o que penso agora, olhando para trás?" "O quê?" "Que cada momento difícil, cada lágrima, cada noite de solidão, tudo valeu a pena para chegar aqui, a este exato momento." Joaquim olhou para a pequena adormecida e depois para sua esposa. "Como vamos chamá-la?" "Que tal, Mariana?" sugeriu Heloísa. Era o nome da sua mãe. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas. "Você faria isso?" "Claro", respondeu ela suavemente, "para que ela sempre tenha uma parte da avó que nunca conheceu, mas que a amaria mais que tudo." "Mariana", repetiu Joaquim, testando o nome. "É perfeito." Nos dias que se seguiram, aprenderam juntos as alegrias e desafios de serem pais de primeira viagem. As noites sem dormir, as fraldas, as mamadas de madrugada, tudo era novo e assustador, mas enfrentavam cada desafio como uma equipe. Uma noite, enquanto Heloísa amamentava a pequena Mariana no quarto que haviam preparado com tanto amor, olhou para cima e encontrou Joaquim na porta, observando-as com uma expressão de pura adoração. "Vocês duas são a coisa mais linda que já vi", disse ele, entrando no quarto para sentar-se ao lado delas. "Quem diria, hein?" refletiu Heloísa, ajustando Mariana em seus braços. "Há um ano, achei que nosso casamento estava acabado, que nunca teríamos isso." "Eu estava perdido", admitiu Joaquim, acariciando os poucos fios de cabelo da filha. "Perdido na minha própria dor, incapaz de ver além dela. Você me trouxe de volta, Elo. Sua força, sua paciência. Você salvou nossa família antes mesmo de ela existir." "Nós nos salvamos", corrigiu ela gentilmente, "e continuaremos a fazer isso todos os dias." Quando Mariana completou 6 meses, celebraram com um pequeno almoço no jardim da casa dos pais de Heloísa. Amigos próximos e familiares se reuniram para comemorar não apenas o crescimento saudável da bebê, mas também a jornada extraordinária que o casal havia percorrido. Durante a festa, Kátia puxou Heloísa para um canto tranquilo. "Lembra daquela conversa no café, quando você estava tão desesperada?" perguntou a amiga. "Como poderia esquecer?" respondeu Heloísa. "Foi um dos momentos mais sombrios da minha vida. Olhe para vocês agora", disse Kátia, indicando Joaquim, que mostrava orgulhosamente a filha para alguns amigos. "Ele está irreconhecível, no melhor sentido possível." Heloísa sorriu, observando o marido e a filha. "Sabe o que aprendi com tudo isso, Kátia? Que às vezes os relacionamentos se quebram para serem reconstruídos mais fortes. Que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre permanecer e lutar, mesmo quando seria mais fácil desistir." "Vocês merecem toda essa felicidade", afirmou Kátia, abraçando a amiga. Mais tarde, naquela noite, depois que todos os convidados haviam partido e Mariana dormia pacificamente em seu berço, Heloísa e Joaquim sentaram-se na varanda, seu lugar especial, onde tantas conversações importantes haviam acontecido.
Um brinde, propôs Joaquim, erguendo sua taça de vinho. A nós, que quase nos perdemos, mas nos encontramos de novo. A nossa filha, nosso pequeno milagre. E ao futuro que construiremos juntos. Ao nosso futuro, concordou Heloísa, tocando sua taça na dele. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Muito semelhante àquele entardecer em que Heloísa havia chorado sozinha na praia, sentindo-se completamente perdida. A diferença agora era que, em vez de lágrimas de desespero, seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Joaquim entrelaçou seus dedos nos dela sobre a mesa. Sabe o que mais quero para nosso futuro? O quê? Mais momentos como este, momentos de paz, de certeza, de amor puro e simples. Teremos muitos deles, prometeu Heloísa. E também teremos desafios, dias difíceis, noites sem dormir. Mas enfrentaremos tudo juntos, como sempre deveria ter sido. O monitor do bebê ao lado deles emitiu o suave som da respiração de Mariana. Uma melodia reconfortante que embalava sua nova vida como família. Joaquim levantou-se e estendeu a mão para Heloísa. Vamos ver nossa filha antes de dormir? Ela sorriu, aceitando sua mão. Sempre. No quarto iluminado apenas pela suave luz do abajur, observaram sua pequena milagre dormindo pacificamente, alheia ao turbilhão que seus pais haviam atravessado para chegar até ali. Seus dedinhos minúsculos se contraíam ocasionalmente no sono. Seu rostinho expressava uma serenidade absoluta. Ela tem seus olhos, sussurrou Joaquim. E seu queixo teimoso, respondeu Heloísa com um sorriso. De mãos dadas diante do berço, selarão silenciosamente a promessa que haviam feito um ao outro e a vida que haviam criado juntos. De amar incondicionalmente, de comunicar honestamente, de nunca mais permitir que medos não expressos criassem distância entre eles. O caminho não havia sido fácil, e certamente novos desafios viriam. Mas agora sabiam, com uma certeza profunda e inabalável, que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes apresentasse. Eu te amo, Elô, disse Joaquim, abraçando-a pela cintura, enquanto continuavam a observar sua filha. Eu também te amo, respondeu ela, recostando-se contra seu peito, sentindo o batimento forte e constante de seu coração. Para sempre. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.